Olá pessoal, sou analista e professora de matemática e hoje irei trabalhar com vocês as atividades das semanas 3 e 4 de matemática do sexto ano do ensino fundamental. Essa atividade aqui está disponível na plataforma digital. Como surgir os números? Você já parou para pensar nisso? Será que os números surgiram da invenção de um matemático? O número surgiu a partir do momento em que existiu a necessidade de contar objetos e coisas, e isso aconteceu há mais de 30 mil anos. Os homens nessa época viviam em cavernas e grutas e não existia a ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Assim, quando os homens iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou de madeira. Para cada animal que eles capturassem, o homem fazia no osso ou no pedaço de madeira um risco. Se vocês observarem aqui essa foto é da época dos homens das cavernas. Então, toda vez que eles saíam para caçar, ou então pescar no caso, né? Eles levavam ou um pedaço de osso ou um pedaço de madeira. E cada animal que eles capturassem, eles faziam um risco. Então ele não sabia se era 1, 2, 3, 4, 5 animais. Ele sabia pela quantidade de riscos que eles iam fazendo. Então ele sabia a quantidade de animais que eles tinham capturados. Com a evolução do homem, que deixou de ser nômade, fixou-se em um só lugar. Esse passou a praticar não somente a caça e a coleta de frutos, mas também o cultivo de plantas e a criação de animais. A partir daí, surgiu a necessidade de uma nova forma de contagem, pois o homem precisava controlar o seu rebanho. Passou-se, então, a utilizar pedras. Cada animal representava uma pedra, mas como isso era feito? Para cada animal que ia pastar, uma pedra era colocada dentro de um saco. Ao final do dia, para cada animal que entrava no cercado, uma pedra era retirada. Assim, era possível manter o controle e saber se o animal havia sido comido por outro animal selvagem ou apenas se perdido. Com a evolução do homem e da matemática, surgiu a palavra cálculo, que em latim significa contas com pedras. Se vocês observarem aqui nessa imagem, aqui nós temos um pastor, as ovelhas, né, o rebanho aqui de ovelha e as pedras. Então, todos os dias, quando ele pegava essas ovelhas para levar para pastar, cada ovelha que saía do cercado, ele pegava uma pedra e colocava dentro de um saco. Por que que ele fazia isso? Porque quando fosse o final da tarde, quando ele trazia as ovelhas para colocar dentro do cercado, ele ia fazer a mesma coisa. Cada ovelha que entrava no cercado, ele tirava uma pedra de dentro do saco. Se sobrasse alguma pedra, se sobrasse algumas pedras, o que que isso queria dizer? Que alguma ovelha tinha ficado perdida. Ou então, algum animal selvagem tinha comido essas ovelhas, certo? Aí ele voltava lá pro pasto, onde ele tinha colocado as ovelhas para pastar, e procurava. Se ele encontrasse essa ovelha, ele levava de volta. Caso contrário, ele já imaginava que algum animal selvagem tinha comido. Em nosso cotidiano, utilizamos, na maioria das vezes, o sistema de numeração decimal. Você lembra as características desse sistema? O sistema de numeração decimal é de base 10, ou seja, utiliza 10 algarismos diferentes para representar todos os números. Esses algarismos nós chamamos de símbolos. Formado pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. É um sistema posicional, ou seja, a posição do algarismo no número modifica o seu valor. Como é um sistema posicional, mesmo tendo poucos símbolos, é possível representar todos os números. As quantidades são agrupadas de 10 em 10 e recebem as seguintes denominações.
10 unidades é igual a uma dezena. 10 dezenas é igual a uma centena. 10 centenas é igual a uma unidade de milhar e assim por diante. Vejamos aqui alguns exemplos. No primeiro exemplo, nós temos o seguinte: considere o número 33. Ele é formado pela soma de 30 mais 3. Isto quer dizer que temos 3 grupos de 10 unidades e mais 3 unidades. Eu vou colocar aqui no sistema. Aqui eu vou ter a unidade. Deixa eu colocar aqui o primeiro aqui. Eu tenho unidade e dezena, certo? Então, quantas unidades eu tenho aqui? Eu tenho 3 unidades e 3 dezenas. Então, aqui vai corresponder... Aqui eu tenho 3 unidades. E aqui eu tenho 3 dezenas. Essas 3 dezenas aqui é igual a quanto? 3 vezes 10. 3 vezes 10 dá igual a quanto? A 30 unidades. Entendeu? Porque 30 mais 3, 33. Então, eu tenho aqui 3 dezenas e 3 unidades, que foi o que ele colocou aqui, certo? Aqui ele colocou, no segundo exemplo, considere o número 221. Podemos decompô-lo em 100 mais 100 mais 20 mais 1. Isto quer dizer que temos 2 grupos de 100 unidades, 2 grupos de 10 unidades e 1 unidade. Eu vou colocar aqui do mesmo jeito que eu fiz com esse aqui, para ver se vocês entendem melhor, porque esse assunto aqui vocês viram ano passado, né? Lá no 5º ano vocês tiveram uma noção, unidade, dezena, centena. Vamos só relembrar aqui. O número é 221, então eu tenho uma unidade, 2 dezenas e 2 centenas. Se eu for decompor esse número, ele vai ficar assim. Aqui vai ficar apenas uma unidade. Uma unidade. Aqui eu tenho 2 dezenas, que vai ficar 2 vezes 10, né? Que é igual a 20. 20 o quê? 20 unidades. E essa terceira ordem aqui, eu sei que é a ordem das centenas. Eu tenho 2 centenas, que vai ficar 2 vezes 100, certo? Que vai ficar 2 vezes 100, 200. 200 o quê? Unidades, certo? Se você observar, esse 2 vezes 100 é o quê? É 100 mais 100, como ele colocou aqui, entendeu? Aqui, quando ele colocou, ó, 100 mais 100 mais 20. Então, eu tenho 100, 2 vezes 100 é 200. Então, eu tenho, ó, 200 mais 20 mais 1. 221, certo? Vamos ver aqui ordens e classes. No sistema de numeração decimal, cada algarismo representa uma ordem, começando da direita para a esquerda, e cada 3 ordens temos uma classe. Deixa eu colocar aqui, trazer ele para cá. Aqui. Então, ele falou aqui o seguinte: a cada 3 ordens temos uma classe. Aqui, a primeira classe aqui é das unidades simples. Observa que eu tenho unidade, dezena e centena. Aqui, a segunda classe é a classe dos milhares. A quarta, quinta e a sexta ordem. A sétima, oitava e a nona pertencem à classe dos milhões. A décima, 11ª e 12ª pertence à classe dos bilhões. Vamos supor que eu quero escrever um número muito grande. Vou escrever de bilhões. O que eu posso fazer para não se confundir?
Como você já conhece as classes, vocês colocam, é só vocês colocar. Ó. Eu sei que as 3 primeiras classes, unidade, dezena, centena, são as classes das unidades simples. Depois vem mais 3. Unidade, dezena, centena é a unidade, é a classe de milhares. Depois tem mais 3 classes. Unidade, dezena, centena, que é a classe dos milhões. E depois, unidade, dezena, centena, que é a classe dos bilhões. Se eu quero escrever, vamos supor, 2 bilhões, então eu venho para cá, que vem de 2 unidades. 2 bilhões, 324 milhões, eu vou botar 230.349. Olha só como que eu vou ler. Você sabe que separa de 3 em 3, né? De 3 em 3 algarismo. Observa, aqui eu tenho as 3 classes das unidades simples, as 3 classes de milhares, 3 classes de milhões e a classe de bilhão. Como eu tenho só a unidade, então eu vou ler o quê? 2 bilhões, 324 milhões, 230.349 unidades. Então, você observa que quando você conhece as classes, fica bem mais fácil de você representar qualquer número, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos. No exemplo 1, ele colocou o número 5, 7, 2, 8 e 3. Primeiro, separamos os blocos de 3 algarismos da direita para a esquerda e colocamos ponto para separar os números. Você já conhece aqui as classes. Você sabe que você vai separar, né, os números, sempre vai ser da direita para a esquerda. Não pode esquecer disso, tá bom? Então, quando separou, ó, o 57 e 283. Esses 3 algarismos aqui, ele pertence o quê? Às unidades simples. E o 57 vai ser a classe dos milhares. Então, no quadro acima, vemos que 57 pertence à classe dos milhares e 283 à classe das unidades simples. Assim, o número será lido como 57.283. No exemplo 2, ele colocou também o número 1, 2, 8, 3, 9, 6, 9, 6. Separando os blocos de 3 algarismos, então eu tenho os 3 primeiros da classe simples, os outros 3 da classe de milhares e o 12 aqui da classe de milhões. Então, se você observar, o número então será lido como, ó, 12.839.696. Por que 12 milhões? Porque ele está na classe dos milhões. Então, considere o número. Aqui ele deu o número 6, 4, 3, 0, 1 e 8 e responda. Antes de vocês verem o que a questão está pedindo, primeiro vamos analisar esse número, certo? Então, você já conhece as classes, então vamos colocar aqui. Aqui eu tenho a questão 1. O número, eu tenho 6, 4, 3, 0, 1 e o 8. Eu sei que aqui eu tenho a classe das unidades, dezena, centena. Aqui são as classes simples. Depois eu tenho unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, certo? Então, aqui eu tenho quantas unidades? Eu tenho 8 unidades, uma dezena e 0 de centena. Aqui eu tenho 3 unidades de milhar, 4 dezenas de milhar e 6 centenas de milhar. Então, se eu quero ver quanto é o número 8, ele é o quê? 8 unidades. A dezena representa o quê? O número 1, né? Que é uma dezena. Centena, eu não tenho nada de centena. Quantas unidades de milhar eu tenho? 3. Se são 3 unidades de milhar, 3 vezes 1.000, 3.000. 4 dezenas de milhar, que seria 40.000. E 6 centenas de milhar, que seria 600. 643.000. Então, eu iria ler 600.000, 40.000 e 3.000.
0 centena, eu tenho uma dezena e 8 unidades, certo? Então, é só você analisar primeiro, você sabe que os números são posicional, que a gente já viu anterior. O que quer dizer posicional? Que cada número, o valor dele vai depender de acordo com a posição que ele está, certo? Agora, vamos ver o que está pedindo aqui a letra A. A letra A. Qual o nome da classe que pertence ao algarismo 4? O algarismo 4 está em que classe? Está na classe das unidades simples? Está na classe das unidades milhares? Ou está na classe das unidades de milhões e bilhões? Então, ele está em que classe? Não está na segunda? Então, está aqui, ó. Eu tenho a primeira classe, a segunda classe. Então, ele está o quê? Na classe dos milhares. Aí, você coloca classe dos milhares, certo? Porque eu tenho aqui, ele está perguntando o número 4. A letra B. Qual o algarismo que ocupa a ordem das dezenas? As dezenas é o quê? Não é aqui? Qual o algarismo? É o número 1. Aí você coloca o número 1, certo? A letra C. Quantas unidades vale o algarismo 3? Está aqui. O 3 está em que unidade? Não é de 1000? Não está aqui na unidade de milhar? Então, ele vale quanto? 3.000. Porque cada unidade vale 1000. Então, 3 vezes 1000 é igual a 3.000. Certo? A segunda questão, vamos ver aqui. Segunda questão. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, estima que o Brasil, em 2017, ele tinha essa quantidade de habitantes aqui. Você sabe que aqui quantas classes eu tenho? 1, 2, 3. Então, se está na terceira, então eu vou começar a ler com bilhões. Aliás, com milhões, né? Porque está na terceira classe, ó. Primeira classe, segunda, terceira. Então, eu vou começar com milhões. Então, eu tenho quantos? 207 milhões e 700 mil. Ah, mas eu tenho dúvida? Você faz isso aqui, tá bom? Se você observar, são 3 classes aqui, ó. Então, observa que o primeiro zero vai estar aqui. Aqui o 0 e o 0. Então, aqui são as classes de unidades simples. Depois vem quem? 700. É aqui e aqui, o 700. E depois, 207. Então, tá aqui o 7, o 0 e o 2. Observa como tá na classe dos milhões, tá vendo? Ó? 207 milhões e 700 mil, certo? Só que ele tá pedindo para você escrever por extenso. Mas quando você coloca ele aqui nessa tabela, você não erra, que aí você sabe direitinho como que você vai ler, certo? Então, a segunda questão seria o quê? 207 milhões, né? Então, tá aqui. Você vai escrever 200. Deixa eu apagar aqui, que esse meu dedo tá muito... Vamos ver. 207 milhões. 207 milhões e 700 mil. Ok? Questão 3. Dado o número, aí você vai primeiro, antes de você ver as questões, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui na questão anterior, certo? Vamos ver aqui a terceira questão. Primeira coisa que você vai fazer é escrever o número. Então, aqui eu tenho 7, 4, 5, 9, 0, 7 e 2. Então, aqui vamos ver aqui, aqui de acordo com a ordem, que eu tenho a unidade, dezena e centena, certo?
depois unidade. Deixa eu botar aqui de outra cor. Deixa eu colocar logo, fica. Vamos ver aqui. Unidade, dezena, centena. Depois unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena, certo? Vamos escrever os números da direita para a esquerda. Então, aqui eu tenho 2, depois 7, 0, são aqui os 3 primeiros. Depois eu tenho 9, 5 e 4, né? 9, 5 e 4 e depois aqui o 7. Então, vamos ver aqui. Observa aqui. Então, se você observar, eu tenho 3 classes. A primeira das unidades, depois das milhares e depois dos milhões. Então, como que eu vou ler? 7.459.072. Agora, vamos ver o que está pedindo aqui as alternativas aqui. Vamos ver aqui a letra A. O que está pedindo a letra A? Quantas unidades representa o algarismo 7, que está à esquerda do 4? Se você observar, eu tenho 2 7. Eu tenho aqui o 7 que está à esquerda do 4, né? E eu tenho o 7 que está à esquerda do 2. Se você sabe que no início a gente falou que o algarismo ele é posicional, então vai depender da posição que ele está para que eu possa saber o valor dele. Então, quantas unidades representa o algarismo 7 que está à esquerda do 4? Se está à esquerda do 4, então vai estar aqui. Aqui está o 4, então eu quero saber quanto que vai representar esse 7 aqui. Então, como que eu vou ler aqui o 7? Ele está na casa de quê? Ele está na primeira classe, segunda classe, está na terceira classe. A terceira classe é o quê? Não é dos milhões, né? Dos milhões, então vai representar quanto? Ele quer saber quantas unidades representa. Então, representa o quê? 7 milhões. É só você colocar o 7. Aqui o 7. Aí, ó, aí aqui eu tenho, ó, 3. Então, tá em 3 casas. Depois, mais 3 casas, certo? Então, quantas unidades representa o algarismo 7? Então, representa, que está à esquerda do 4, 7 milhões de unidades, certo? A letra B. Letra B. Quantas unidades representa o algarismo 7 que está à esquerda do 2? Vamos ver aqui novamente. O 2 está aqui. O que está à esquerda do 2 representa o quê? 70, né? Porque eu tenho 7 dezenas. Então, se são 7 dezenas, então 70 unidades, certo? Aqui também é unidades. Vocês estão percebendo que não é difícil? Você escreve um número grande utilizando essa tabela aqui, ó. Ah, precisa fazer essa tabela? Não, faça, deixa que eu coloquei aqui, unidade, dezena, centena, e assim você vai sabendo. Que você sabe que cada classe é representada por 3 ordens. Que são as ordens? São os algarismos, certo? Questão 4. Observe a expressão abaixo. Aqui ele colocou 3 vezes 1000 mais 3 vezes 100 mais 4 vezes 10, né? Então, aqui, o que foi que ele fez? Ele decompôs esse número aqui. Se você observar, vamos ver quanto é 3 vezes 1000. Aqui, ó, 3 vezes 1000 é quanto? Não é 3.000? Então, vamos ver aqui. 3.000 mais 3 vezes 100 vai dar 300. Mais 4 vezes 10 vai dar 40. Então, como que eu vou representar esse número aqui? 3.340. Tá aqui, ó. 3.340.
O número representado por essa expressão é o quê? 3.340, 3.341, 340, 334. Jamais poderia ser a letra D e a letra C. Por quê? Porque aqui eu só tenho uma ordem. E se você observar, aqui eu tenho 3 ordens. Eu tenho a ordem aqui do 1000, né? Dos 300 e do 40 aqui. Observa que aqui eu tenho, ó, 3.340. Então, 3 vezes 1000 dá 3.000. 3 vezes 100 dá 300 mais 40. Então, 3.340. Se você observar, 1, 2, 3, 4. Tá aqui, ó. Aqui o 0 vem pra cá. O 4, o 3 e o 3 aqui, ó. Tá vendo? 3.340. Ok? Então, seria a alternativa A. Questão 5. Observe como foi feita a decomposição do número 41. 41 é igual a 40 mais 1. Agora é sua vez. Decomponha cada número indicado abaixo. Se é o 21, vai ser o quê? O 20 mais 1, certo? 38, a mesma coisa. O 30 mais o 8. 424. 400 mais 20 mais 4. 1.234. Vai ficar 1.200 e o 30 e o 4. Aqui eu tenho 12.429. Então, aqui vai ficar o quê? O 12.000 é o quê? É o 10, né? Vai ficar 10.000 mais 2.000 mais 40 mais 20 mais 9. Porque você sabe que o 12.000 aqui o 12, se você observar, e o 12 é igual a quanto? A 10 mais 2, não é isso? Se é 12.000, então você vai colocar 10.000 mais 2.000. Aí você coloca 10.000 mais 2.000 mais 30 mais 4. Deu para entender aqui essa questão? Certo? Aí você faz só decompor ele. Essa outra questão aqui, eu tenho 38.346. 46, a mesma coisa, ó. 38.000, eu tenho 30.000 mais 8.000 mais 300, né? 300, aqui, ó. 338.046. Então, eu tenho, deixa eu ver aqui direitinho, é 38.346. Então, aqui eu coloco 30.000, 8.000, 346, tá bom? Não esqueça, quando ele fala 1.000, olha quantas casas que você vai colocar. Se eu tenho 30.000, então vem o 3, vem pra cá, aqui na dezena, o 0 e completa o restante com 0, tá bom? Para saber mais, assista os seguintes vídeos. Aqui ele colocou a história dos números. Se você acessar aqui, você vai ver vídeos falando a respeito das histórias dos números. E aqui compor e decompor os números. Eles colocaram aqui 2 vídeos que vocês possam estar acessando, né? Para que vocês possam estar entendendo melhor esse conteúdo. Bom, pessoal, a aula vai se encerrar por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo e até a próxima aula.